Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Em algumas ocasiões tivemos a oportunidade de abordarmos as questões dos fenômenos de efeitos físicos, médiuns especiais como Peixotinho, Eusápia Paladino, Florence Cook, Júlio César Grande, dentre outros, o próprio Chico Xavier, o próprio Divaldo Franco, médiuns especiais com um potencial muito elevado, capazes de permitir que espíritos se manifestem e que se materializem, objetos também podem ser materializados. Então ocorria, segundo consta no livro Casos e Coisas de Carmen Barreto e Carlos Embaçaí, um fato ocorrido quando das suas experiências havia um pequeno grupo que se reunia e certa feita a sua filha caçula, Nani, disse que naquele dia ela não havia comido carne nem tinha tomado licor, então que podia participar da reunião. Naturalmente que eles ficaram preocupados, porque a menina tinha pouco mais de 6 anos de idade. Segundo Carlos Embaçaí, ele sempre, todos os estudos que ele havia feito, falando sempre sobre a não permissão para que crianças participassem de reuniões mediúnicas. E ficou naquela dúvida, consultou a um companheiro que estava presente, também fazia parte da reunião, na visão dele, alguém com muito conhecimento acerca de mediunidade, e da mesma forma ele foi contrário à ideia de que ela permanecesse na reunião. Então, apesar dela ter ficado muito triste, muito chateada, eles não permitiram que ela ficasse, que ela presenciasse. Então ela saiu muito magoada e foi para o seu quarto. Iniciou-se a reunião, então logo se iniciou, através da tipologia, ou seja, as batidas, comuns, batidas na mesa, batidas em objetos, e através de código vão identificando o que fala o espírito. Isso é uma característica também de reuniões de materialização. Então, tratava-se de um espírito de nome Pedrinho, que informou a eles que eles não deviam ter impedido que Nani participasse da reunião, pois que aquilo havia sido intuído por ele para que ela fosse até lá, sob a orientação do mentor espiritual da reunião, e que eles deveriam ter permitido que ela ficasse. Afinal de contas, o mentor espiritual era responsável por todos os presentes, por tudo aquilo que acontecesse na reunião, e estava protegendo a todos, especialmente a menina, se ela estivesse ali presente. Então, inclusive, afirmando que ela não teria esse tipo de ideia de querer participar da reunião se não fosse sob a inspiração dele. Acontece que já não havia mais tempo, a reunião já havia começado e não havia como introduzir a menina ali na reunião. Terminada a reunião, foram ao quarto e conversaram com ela, informando que no dia seguinte, ou na próxima reunião, ela participaria, ela estaria presente. E assim se deu. E perceberam que ela tinha um potencial muito maior do que todos os presentes, porque ela via os espíritos, conversava com eles e passava a orientação, passava todos os ensinamentos, tudo aquilo que os espíritos diziam, ela passava para os membros da reunião, com clareza, assuntos, inclusive profundos, até mesmo para um adulto. E ela, naturalmente, dissertava sobre todos aqueles assuntos, sob a inspiração dos espíritos ali presentes. E só tinha pouco mais de 6 anos de idade. Nem tempo de ter estudado, ter se formado na educação convencional,
Havia. Então, era verdadeiramente um fenômeno mediúnico. Certa feita, ela estando presente na reunião, ouviu-se um assobio. Imaginaram naturalmente por se tratar de uma criança que fosse ela. E um dos membros da reunião, que não era favorável à sua presença ali, chamou-lhe a atenção. Nani, você não pode assoviar aqui que atrapalha a reunião. Então ela respondeu, mas não sou eu. E os assobios continuavam, mesmo ela falando. Aí perceberam que havia alguns espíritos ali presentes que estavam se manifestando dessa forma. Certa feita, o ar-condicionado pifou, então estava muito calor, era verão, e Nani suava muito. E ela disse ao pai, ele está aqui, ele disse que é meu avô. Então, o Carlos Embaçaí pergunta, mas é o meu pai ou o pai da Carmen? E ela aguardou um minutinho e depois respondeu, ele disse que é seu pai. Então diga-lhe, se ele é o meu pai, que providencie algo para poder abaná-la, afinal de contas está muito quente. Imediatamente caiu sobre seus joelhos um envelope, que ele se prevaleceu desse envelope para abanar a menina. E quando encerrada a reunião, qual não foi a sua surpresa ao perceber que o conteúdo do envelope, o que tinha dentro dele, eram alguns retalhos de fotos que Carmen, a sua esposa, havia providenciado para homenagear ao seu pai quando ele completaria 100 anos se estivesse na matéria. Então diversos outros fenômenos aconteceram e após a participação da Nani, os fenômenos, as aparições se tornaram fosforescentes, luminosas, como ocorria ao tempo de Peixotinho aqui em Macaé, nas chamadas materializações luminosas. E diversos fenômenos especiais. De vez em quando viam a mão a conduzir objetos, e certa feita observaram dois objetos, um no formato de um cone, outro no formato de um cilindro. E acompanhando a música que tocava, suave, parecia um casal. O cone lembrando uma saia e o cilindro lembrando um cavaleiro que conduzia. E aquilo completamente luminoso. Das mãos de Nani, quando ela abriu a mão certa feita, saiu um jato luminoso que iluminou toda a sala. Então diversos fenômenos ocorridos através da mediunidade de efeitos físicos de Nani, uma criança de pouco mais de 6 anos. Na minha visão, também não se deve, aliás, é uma orientação própria dos espíritos, introduzir crianças em reuniões, mas há casos e casos, alguns casos especiais. Nós sabemos, por exemplo, que Chico e Divaldo, desde a infância, já viam os espíritos. Então, uma orientação segura, o encaminhamento, acima de tudo, participação da evangelização como preparação, para que no momento oportuno tenham condições de fazer parte de grupos de trabalho, mas já completamente evangelizados, preparados no sentido de levar, acima de tudo, a mensagem do Cristo, dando o exemplo e se esforçando a cada dia para se tornarem pessoas melhores. Esse é o objetivo. E, naturalmente, esse foi um caso especial, porque necessitavam de atrair a atenção de outras pessoas para a compreensão acerca da imortalidade da alma, para que todos possam compreender que o espírito não morre,
O espírito sobrevive à matéria e segue adiante. E Deus permite a muitos o potencial que permitiu aos antigos profetas, da comunicação com os espíritos, da permissão para que fenômenos semelhantes a esse ocorram, justamente para entender a veracidade dos fatos. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos ampare sempre e ampare aqueles que nos ouvem. Que assim seja.